Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero ensinar vocês em como calcular o peso ideal, ou também chamado de peso teórico. Recentemente eu fiz um vídeo em como calcular o IMC. Se você não viu ainda, clique no card aqui do lado que também pode te ajudar. A ideia desse vídeo é que ele seja bem simples, bem objetivo, bem rápido e prático para que você já consiga sair daqui fazendo o cálculo, porque eu sei e entendo que alguns alunos também da graduação encontram um pouquinho de dificuldade na hora de fazer esse cálculo aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, chega de falar e vamos nessa. Então, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma mini aula, porque aqui a ideia é a gente colocar em prática todo esse conhecimento aqui teórico, porque a ideia é que vocês simplesmente saiam desse vídeo sabendo fazer o cálculo do peso ideal. A gente não vai entrar aqui em muita teoria nem nada do tipo, a ideia é que seja um vídeo bastante objetivo para que resolva o problema de vocês que estão em dificuldade com isso. Recentemente eu fiz um vídeo a respeito de como calcular o IMC. Se você não viu ainda, checa aqui no cantinho, porque vai ser importante antes de você entrar aqui no cálculo do peso ideal. Até porque a forma que eu vou mostrar para vocês em como calcular o peso ideal é baseado no IMC. Quando a gente fala de peso de uma maneira geral, nós estamos falando de uma unidade de medida constantemente utilizada aí no nosso processo de avaliação nutricional. Então, o peso é uma informação aí muito básica que a gente acaba pegando e que vai aí ser importante para que a gente defina inúmeros outros parâmetros ou que define, inclusive, as nossas condutas depois de uma avaliação mais precisa. Lembrando que o peso aqui que a gente está se referindo é o peso total, tá? Que a gente não está diferenciando o compartimento corporal, portanto, a gente não consegue avaliar a composição corporal, que isso seria uma temática aí para um outro vídeo. Aqui a gente está falando do peso, a qual é composto aí por peso na forma de massa livre de gordura, tecido adiposo e tudo que está ali em cima da balança. Outro ponto importante, antes da gente entrar na fórmula, é que o peso ideal, ou peso desejável, ou também chamado de peso teórico, ele é definido de acordo com alguns parâmetros, como idade do sujeito. Sabemos que, de acordo com as diferentes faixas etárias, né, diferentes cidades, o peso ideal ele vai ser diferente, assim como o biotipo, o sexo e a altura. Ou seja, não existe um peso ideal para todo mundo. A gente precisa considerar outros aspectos na definição desse conceito de peso ideal ou teórico. E, obviamente, vai existir uma variação individual aí muito grande entre adultos, justamente por conta, né, dessas variáveis que vão ter influência no meu peso. Importante lembrar também que nem sempre o peso ideal ele vai ser considerável, factível, ou seja, a gente pode chegar num cálculo de peso ideal que para aquele sujeito pode ser que não se encaixe, vocês vão entender melhor um pouquinho já já, tá certo? Então, a fórmula geral para o peso ideal ela é representada pelo IMC desejado multiplicado pela minha altura ao quadrado. Então, basicamente, é uma fórmula muito simples, a qual a gente vai colocar ali na nossa fórmula qual o IMC desejado para aquele sujeito, e esse IMC desejável ele vai ficar na faixa da eutrofia do IMC, que vai de 18,5 a 24,9, multiplicado pela altura do sujeito. Aqui ao lado, vocês estão vendo que, tanto para homens quanto para mulheres, a gente está colocando um valor de IMC médio. Para as mulheres, ficaria um pouquinho mais baixo do que para os homens, mas né, a gente tem aí algumas literaturas que sugerem que nós utilizemos aqui para o cálculo do peso ideal o IMC de 21 para as mulheres e de 22 para homens, multiplicados então pela altura de cada um, né, conforme a altura ali do sujeito que você vai avaliar. Notem que esse IMC de 21 e de 22, ele está basicamente no ponto médio entre as duas faixas extremas ali da eutrofia, como eu falei, 18,5 e 24,9. Isso significa que com essa informação a gente já consegue fazer o cálculo do peso ideal, considerando o IMC médio, tanto de homens quanto para mulheres. Então, supondo aqui que nós tenhamos uma mulher de 1,60 m e 68 quilos, que se nós fizéssemos o cálculo do IMC, ela estaria com IMC de 26,5 quilos por metros quadrados, o que classificaria ela com sobrepeso. Logo, o peso ideal baseado na fórmula apresentada seria ali de 53,7 quilos. Isso significa que o peso ideal para essa situação hipotética dela, né, dessa mulher, que estaria abaixo do peso atual a qual ela se encontra.
Mas vocês podem se perguntar, então, ela deveria chegar no peso de 53,7 quilos, porque este é o peso ideal? E aí é que vem umas questões relacionadas, né, a algo que nem sempre a gente pode colocar o peso ideal como a primeira meta a ser atingida. Até porque talvez esse peso seja muito difícil da pessoa atingir, ou às vezes sequer ela atinja. Então a gente precisa ter um certo cuidado com essa definição de peso ideal, tá? Porque as pessoas podem ficar espantadas com a quantidade ali, né, de peso que deveria ser perdida. E aí a gente consegue trabalhar com o peso ideal dentro de outras faixas do IMC. Então, vocês estão vendo que na fórmula a gente tem o IMC desejado. Eu posso fazer um cálculo do IMC desejado considerando o ponto máximo da eutrofia, ou seja, eu poderia fazer com 24,9. Logo, na fórmula, eu calcularia 24,9, que é a faixa limite da eutrofia do IMC, multiplicado por 2,56, que nesse exemplo aqui é a altura da nossa paciente aqui, ao quadrado, que daria um total de 63,7 quilos. Ainda assim, estaria dentro da faixa do IMC considerado eutrófico. Eu poderia fazer um cálculo também do peso ideal mínimo, considerando agora o IMC de 18,5. E aí nós já teríamos um peso de 47,3 quilos, peso muito inferior do que se a gente calculasse com 21 quilos, a qual vocês viram aqui, que nós temos o peso de 53,7 quilos. Então, nesse cenário, nós temos o peso ideal considerado máximo de 63,7 quilos, o peso ideal médio, que seria com IMC de 21, que nos daria o peso de 53,7 quilos, e o peso mínimo, que seriam 47,3 quilos. E aí vocês vão ficar na dúvida em com qual trabalhar, né? Obviamente que quanto maior for a meta de peso perdido, mais difícil talvez seja para o paciente encarar aquilo com bastante positividade, se é que eu posso dizer assim. Então, a ideia, a sugestão é que vocês trabalhem com metas mais modestas. Se essa nossa paciente ela se encontra atualmente com 68 quilos, por que não trabalhar inicialmente com o peso ali, considerando o IMC de 24,9, ou seja, a faixa de peso que ficaria ali na casa dos 63,7, 64 quilos? Talvez seja uma meta, né, mais alcançável do que se vocês jogarem direto ali para o peso de 53,7 quilos e talvez nem trabalhar com 47,3, que seria considerado o mínimo, ou seja, um IMC já lá embaixo, né, na casa de 18,5. Tudo bem? Então, façam esses três cenários, vejam, né? Conciliem com outras informações, com outros parâmetros que seu paciente vai apresentar. Como eu disse, nem sempre o peso ideal ele vai ser factível, mesmo que ele se encontre dentro da faixa da eutrofia do IMC. A gente sabe que o IMC tem as suas limitações, isso por si só já deixa essa fórmula do peso ideal com algumas limitações também. Então, muito mais, né, do que eu apenas olhar números, eu tenho que olhar para o meu paciente, né? Ele, né, a história clínica dele, todas as outras questões envolvidas, né, nesse meu caso, ou no caso que vocês vão encontrar aí na prática clínica de vocês, é que vai definir quais vão ser as metas mais factíveis e alcançáveis para ele. Não olhem os pacientes apenas como números, tudo bem? Isso aqui vai ser muito importante. Às vezes a pessoa, ela tem todos os exames ali em dia, ela não tem nenhum histórico de doença, ela está com tudo ali muito bem, ela está super saudável. Não necessariamente a gente precisa empurrar ela para um peso ideal, sendo que ela se sente muito bem, às vezes, com o peso dela, por mais que esse peso possa se encontrar, por exemplo, dentro da faixa do sobrepeso, tá bem? Então, tentem olhar para essa questão com os olhos um pouco mais além, tá? Mas aqui está a forma de se calcular o peso ideal, ou também chamado de peso teórico. Espero que vocês tenham entendido. Isso aqui vai ser amplamente cobrado aí nas graduações, né, nos cursos de graduação, e pode ajudá-los aí em algum momento. Saibam que aqui eu estou falando da forma mais resumida possível para que isso seja o mais prático possível também. Se vocês gostaram do vídeo, deixem aquele joinha. A lâmina eu vou disponibilizar gratuitamente para vocês. Basta vocês clicarem no link que está aí na descrição, tá? Acho que pode ser um material aí resumido que pode ajudá-los também. Se você gostou também, não esqueça de compartilhar com seus colegas, se inscrevam no canal, ajuda bastante aqui eu continuar produzindo conteúdos rápidos e práticos aqui para vocês. E até a próxima e tchau!